Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos explorar alguns conceitos essenciais para qualquer pesquisa. Como definir um problema de pesquisa, como formular hipóteses, como entender erros estatísticos e saber o que são os níveis de significância. Esses conceitos, eles vão ser a base para conduzir estudos confiáveis e interpretar resultados corretamente. Sem um problema bem definido e as hipóteses claras, qualquer análise estatística perde a direção. Para a gente compreender os erros e significâncias, vamos conseguir, né, e ajudar a interpretar os dados sem tirar conclusões precipitadas. Agora nós vamos ver o que é o problema de pesquisa. O problema de pesquisa é uma questão central que vai orientar todo e qualquer estudo. Ele define o que você quer descobrir ou o que você quer entender. Para a gente conseguir formular um bom problema de pesquisa, a gente precisa identificar uma lacuna, ou seja, observar a literatura que já existe e identificar áreas pouco exploradas. E dando um exemplo, poucos estudos analisam os efeitos do Pilates, por exemplo, na redução do estresse em estudantes universitários. Um outro exemplo, há pouca informação sobre a eficácia de diferentes tipos de alongamento na prevenção de lesões em corredores iniciantes. Esses são exemplos fictícios, mas a identificação da lacuna visa identificar áreas que não foram bem exploradas para que a pessoa consiga desenvolver um texto de relevância e que tenha um tema bem claro e específico, que são os próximos tópicos. A relevância, o problema ele precisa ter uma importância prática ou teórica. Então, qualquer problema de pesquisa precisa ser importante, ou de forma prática ou de forma teórica, para ser considerado um estudo relevante. E exemplos: se a gente fosse fazer um estudo para entender como a prática de exercícios influencia a ansiedade, isso poderia influenciar, né, ajudar uma universidade a desenvolver programas de bem-estar, por exemplo, para aqueles alunos. Em um outro exemplo, se eu me proponho a investigar técnicas de fisioterapia que são capazes de prevenir quedas em idosos, seria um estudo muito relevante para a saúde pública, porque o problema de quedas em idosos é um problema relevante. Sobre a especificidade, a gente precisa ser bem claro e específico quando a gente vai formular um problema de pesquisa. Sendo claro e direto, a gente consegue exatamente, né, direcionar e mostrar para outras pessoas que também vão ler a nossa pesquisa do que se trata aquele estudo. Se eu fosse dar um exemplo sobre algo bem claro aqui, uma pergunta de pesquisa bem clara seria: qual o efeito de 8 semanas de Pilates na ansiedade de estudantes universitários sedentários? Essa é uma pergunta bem clara que qualquer pessoa que lesse conseguiria entender qual é o problema da minha pesquisa. Ou seja, um problema de pesquisa, quando ele é bem formulado, ele vai orientar todo o estudo e vai facilitar também a interpretação dos dados, dos resultados, quando uma outra pessoa for ler este estudo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as hipóteses, e a hipótese é uma suposição testável sobre o resultado da sua pesquisa. Elas vão nascer do problema de pesquisa e podem ser tanto apoiadas ou refutadas, pelos dados que foram colhidos. E aí, nós sabemos que temos tipos de hipótese. Então, uma hipótese ela pode ser nula quando ela afirma que, né, não há efeito ou diferença significativa entre os grupos. É a posição inicial que se busca refutar. Naquele exemplo ali que demos, né, sobre a pergunta de pesquisa, qual o efeito de 8 semanas de Pilates na ansiedade de estudantes universitários sedentários? Uma hipótese, né, nula seria que não há diferença na ansiedade entre estudantes que praticam Pilates e os que não praticam. Ou seja, estamos comparando dois grupos, um que pratica e o outro que não pratica. E aí foi observado que não existe diferença na ansiedade. Essa seria uma hipótese nula. No pontinho abaixo, nós temos a hipótese alternativa. É uma hipótese que afirma que há um efeito ou diferença significativa. É uma hipótese que se espera que seja suportada pelos dados. Ou seja, nesse mesmo exemplo que a gente usou anteriormente,
Espera-se que a prática de Pilates reduza a ansiedade em estudantes universitários. Essa seria a hipótese alternativa. A hipótese nula é sempre a posição inicial, que a gente vai tentar refutar, enquanto a alternativa é a expectativa do que nós queremos testar. Então, sempre quando uma pessoa formula uma pergunta de pesquisa, ela tem uma hipótese alternativa e uma hipótese nula. A hipótese alternativa é a expectativa daquilo que ela quer responder com a sua pergunta de pesquisa, e a hipótese nula é a posição inicial que a gente vai refutar. Agora vamos falar um pouquinho sobre os erros estatísticos. E os erros estatísticos acontecem quando a gente interpreta os dados de forma incorreta. Existem dois tipos de erros principais, que é o erro tipo A, ou alfa, que acontece quando rejeitamos a hipótese nula, embora ela seja verdadeira, é um falso positivo. E um erro tipo B, ou tipo 2 ou beta, que ocorre quando a gente não rejeita a hipótese nula, embora ela seja falsa. Isso resulta em um falso negativo. Vamos explicar. Naquele exemplo ali que usamos sobre o Pilates, concluímos que o Pilates reduz a ansiedade, mas na verdade não teve nenhum efeito. E no erro tipo 2 ou tipo beta, a gente não percebe que o Pilates reduz a ansiedade, mesmo que tenha acontecido esse efeito. Então, dessas duas maneiras, a gente está cometendo um erro estatístico, porque a gente ou rejeitou a hipótese nula quando ela era verdadeira, gerando um falso positivo, ou a gente rejeitou a hipótese nula quando ela era falsa. Não rejeitou, né? Desculpe. Deixou de rejeitar a hipótese nula, embora ela fosse falsa. Então, para a gente compreender, né, tentar compreender esses erros, vai ajudar com certeza a interpretar os resultados com cautela e a planejar estudos com tamanho amostral adequado. Nós vamos falar mais sobre isso em uma outra aula sobre o tamanho amostral. Agora, em relação ao nível de significância, o nível de significância é geralmente denotado por alfa e é a probabilidade de cometer um erro tipo 1. O nível de significância é uma medida que ajuda a determinar se os resultados observados em um estudo são estatisticamente significativos. A interpretação prática disso, né, é que se o valor P, obtido em um teste estatístico for menor que 0,05, quando a gente considera o P menor do que 0,05, nós rejeitamos a hipótese nula. Se ele for maior ou igual a 0,05, nós não rejeitamos a hipótese nula. Traduzindo, o valor comum para o nível de significância é 0,05, ou seja, 5% de chance de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Se o nosso estudo lá de Pilates a gente tivesse obtido 0,03 de nível de significância, isso indica que há evidência estatística para rejeitar a hipótese nula e apoiar a hipótese alternativa. Se o P, o nível de significância, fosse 0,08, não rejeitamos a hipótese nula. Então, não temos evidência suficiente para afirmar que o Pilates reduziria a ansiedade nesses estudantes universitários. Nós vimos conceitos centrais para formular qualquer pesquisa, né? Como definir um problema de pesquisa, como formular uma hipótese, interpretar esses erros e entender o que significa quando a gente observa o nível de significância desse estudo. Com esses fundamentos, você vai conseguir planejar estudos mais confiáveis, interpretar artigos científicos também com muito mais segurança. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal. E nos comentários você me conta qual desses conceitos você achou mais fácil de aplicar na sua pesquisa. Nós vamos adorar saber. Até a próxima!